Volta ao vivo para todo o Brasil. Tem mais uma pergunta, vamos ouvir. Oi, Cláudia, meu nome é Stephanie e eu tenho uma pergunta. A constelação ela é feita individualmente ou ela pode ser feita pelo casal? Vai com alguém, por exemplo, o casal, eles querem constelar o relacionamento. Vão os dois ou é melhor um de cada vez ou uma só? Como funciona? Vão os dois. O melhor é irem os dois. Se Na mesma puderem ir os constelação. dois, Tá. é melhor. Lógico que se só puder ir um, ok. Mas o melhor, existem consteladores que só atendem quando vão os dois, né? Existem contingências. Eu já atendi, por exemplo, uma pessoa do casal, porque o outro estava internado, por exemplo. Então, assim, existem contingências. Mas o melhor é ir os dois. E as constelações, elas têm formatos. Então, por exemplo, você pode ir fazer uma constelação em um grupo, que é o meu caso aqui, de quinta-feira à noite, às 7h30 da noite, toda quinta-feira em São Paulo, no Hotel EZ Aclimação, na Sala Azaleia, você é meu convidado para ir assistir uma constelação familiar sistêmica, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Ali, a constelação é de grupo, então você vai ser uma pessoa que vai chegar lá, vai ser um participante, mas vai ter alguém que vai trazer um tema para constelar, da vida daquela pessoa. Em geral, temos 3 pessoas para serem consteladas. E você, como participante, o que acontece com você? Veja bem, você está sentado ali, existe um campo, né? Ou seja, um espaço vazio no centro. Você está ali naquela roda, de repente começa a questão dessa pessoa, foi levantada, começa a constelação. Você que é participante, você pode ser chamado ou ser chamada para ser, de repente, o pai daquela pessoa, a mãe, o primo, o tio. E você pode ser chamado naturalmente, você não precisa entender de interpretação, ser ator, nada disso. E nem conhecer a pessoa. Aliás, o melhor é que você não conheça a pessoa. Porém, em 2 minutos que você está no campo sistêmico, você está falando o que aquela pessoa falaria. Você está se mexendo como aquela pessoa se mexe, os fenômenos vão acontecendo e você vai se posicionando como um membro daquela família de uma forma tal que é perceptível pela pessoa que está sendo constelada que aquela mãe está ali, que aquele pai está ali, que aquele avô, porque é claro para a pessoa. Isso que é o grande lance da constelação, você vê a sua família ali, você tem a oportunidade de organizar isso. Ô, Cláudia, isso é o quê? Não é espiritual, não é religioso? Isso é o quê? É energia pura? Por que a pessoa começa a falar de um jeito que ela nunca imaginou, ou ter atitudes ali na hora, chorar, brigar, tal? Ela começa a interpretar um personagem da vida de outra que ela nunca viu na vida e que ela nunca imaginou que ela fosse fazer. O que baixa ali nela para acontecer isso? Então, esse é o grande milagre, né? Que é o que nós chamamos do campo morfogenético. Já foi provado, inclusive por Sheldrake, eu não sei se vocês viram esses experimentos de Sheldrake, o que ele fez? Ele ensinou um macaco numa ilha a descascar uma banana. E então, todos os macacos de todo mundo começaram a descascar a banana, porque existe um campo, ou seja, podemos dizer um inconsciente coletivo, uma cultura de massa, que ela está no ar, ela é transmitida. E quando você tem uma pessoa, por exemplo, você está aqui, junto com você está toda a sua linhagem antepassada que está representada em você, em cada célula sua, na sua condição de estar viva, porque se não fossem esses antepassados seus terem resistido bravamente ao planeta, a tudo que ocorreu, você não estaria aqui. Então você tem a força de todas essas pessoas em você. E quando você coloca isso num campo sistêmico, esta força vem. E então você vê as pessoas porque está tudo disponível através de você. Este é o grande lance da constelação. É muito legal. É né? muito legal. Você entra num campo sistêmico
onde o tempo não é linear, porque você consegue mexer no tempo de trás, você consegue arrumar conflitos lá atrás que estão influenciando aqui, como você consegue também imantar novas possibilidades, plasmar novas possibilidades para aquela família a partir desses ajustes. Então, você está num espaço do não tempo. Esta experiência, mesmo que você não queira constelar, colocar luz sobre a sua vida, mas a oportunidade de você participar deste campo sistêmico amplia a sua percepção sobre a sua vida e os seus relacionamentos. Sem dúvida. É muito interessante. Temos mais uma pergunta, pode rodar. Oi, Amanda. Eu já tive alguns relacionamentos frustrantes, isso me causou um trauma. Eu queria saber se com a constelação isso consegue ser resolvido. Então, os traumas são fantásticos no sentido de resolução pelas constelações, são fantásticos. Eu convido você a vir ver esse trauma, né? A gente chegar nesse trauma, porque quando a gente tem um trauma, a gente fica com o corpo emocional parado lá, nesse trauma. A gente fica agindo, por exemplo, para dar um exemplo bem simples, a pessoa teve, vamos supor, no primeiro banho que a mãe foi dar, de pequenininho, a mãe se perdeu lá com a criança, que é muito comum, a criança ficou com medo de água, né? O que acontece, né? A pessoa fala, mas isso daí de medo de água, isso não define a minha vida, isso não me influencia. O que é que não define? Você vai comprar uma viagem, o namorado convida para uma viagem, você vê, tem água ou não tem? Porque se tiver, você não vai. Então, aquilo começa a definir a sua vida, vai limitando a sua vida aqui ou ali, né? A parte que também podemos ver o que a água significa num cômputo geral, né? Que é relacionamentos, enfim, outras questões ainda mais ampliadas. Mas, enfim, quando você tem um trauma, como é o caso dessa moça, você fica parada no trauma. Ou seja, se você teve um problema ali, né? Nesse relacionamento que você diz, quando você começa a ter outro, vem todos aqueles arquivos do passado te influenciando ali no seu inconsciente, você acaba tomando decisões baseadas neste trauma, né? Então, a gente realmente tem que ir lá no trauma, encontrar esse trauma no tempo da sua história e ver onde que ele está, arrumar esse trauma para que você se descolhe agora. É fantástico o trabalho nesse caso de traumas, muito interessante mesmo. Até eu estava comentando com as meninas aqui também sobre doenças, porque constelar as doenças é uma prática maravilhosa, muito libertária, porque as doenças, elas vêm com traumas em geral, elas vêm de momentos de amor interrompido, que geraram traumas que às vezes a pessoa não está entendendo porque ela está com aquela doença. E no momento que ela entende aquelas vozes internas da pessoa, elas se acalmam. Eu costumo dizer para as pessoas que estão indo na constelação o quê? Se você tem, vamos supor, eu olho para você e aí eu tenho um pote cheio ou de amor ou de raiva, né? Ou de ódio, que é o amor em desordem, mas eu tenho um pote cheio de alguma coisa. Puxa, mas como, né? Se eu não sou sua parente, você não é minha filha, não é minha mãe, se eu conheço tão pouco você, como que eu tenho esse pote cheio, né? Por quê? Por quê? Né? Da onde vem isso? Sim. Então, isso provavelmente vem lá de trás de alguma conexão que eu estou identificando e transferindo para você, né? Então, esses potes que nós temos, todos eles, de irritabilidade, de estresse, de falta de paciência, o que for, esses potes cheios, todos eles, a gente tem que identificar. E a gente já pode. Hoje em dia, com as constelações, a gente pode. Graças a Deus. Vamos ver mais uma pergunta? Pode rodar? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Cláudia. Meu nome é Patrícia e eu tenho uma dúvida. Eu já ouvi muito falar sobre a constelação sistêmica familiar e eu gostaria de saber no que ela poderia me ajudar no relacionamento com a minha família.
Você pode esclarecer isso para mim? Muito obrigada. Por exemplo, tem alguns resgates. Um beijo, Paty. A Paty é uma amiga nossa aqui também, e quando ela soube que teria essa pauta de constelação, ficou muito interessante em perguntar. Ela tem um filho autista, tem algumas coisas assim. Ela falou da constelação familiar, que você já respondeu antes, mas quando a pessoa vem, quando um filho vem, com autismo, o dela é num grau muito leve e tal, enfim. Mas quando você tem problemas na família, não é o caso dela, mas, por exemplo, muita gente tem um filho drogado, um outro que não quer saber de trabalhar, não quer saber de nada, um outro que casa com uma, separa, casa com outra, separa, não consegue firmar com ninguém, isso traz uma preocupação para os pais tremenda, um filho com deficiência física, enfim, isso tudo é um resgate, isso tudo faz parte da constelação, isso tudo dá para eu entender melhor à medida que eu passo pelo processo? Nossa, isso tudo é uma beleza de tão bem esclarecido que fica. Mas, em geral, você tem alguém querendo estar no lugar de outra pessoa ou querendo... Por exemplo, vamos supor, você tem uma família, né? Que a mãe, por algum motivo, não é uma mãe presente, é uma mãe ausente. Vamos supor que, então, a primeira filha do casal, a primogênita, ela se torna mãe, então. Ela se torna mãe de todos. Ela vai cuidando de todos, porque é o que é possível. Sim. Não há julgamento. Sim. É o que é possível ali naquele sistema. Momento. Certo? Mas então ela está em lugar errado. Ela assumiu o lugar da mãe. Ela é pequena, a mãe é grande. Mas ela se acha grande. Aí ela também se acha à altura do pai. Uhum. Que, na verdade, ela não está à altura do pai. Sim. Ela é pequena, o pai é grande. Então, imagine isso no decorrer do processo, o que vai acontecer. Por exemplo, provavelmente essa moça que entrou no lugar do pai, vai ter, no lugar da mãe, vai disputar com o pai, com a mãe, o lugar para sempre estar perto do pai. Ou vai tratar um marido numa altura de, né, comando, sei lá. Vai procurar um homem bem mais velho que ela, né? Vai sempre esperar muito daquele homem, né? Ou vai tratá-lo como pai, ou vai tratá-lo como filho, e dificilmente terá um relacionamento parelho de igual para igual. Então, respondendo à sua pergunta dessa querida colaboradora aqui de vocês, claro que sim, você vai compreender estas suas questões da família, sim, porque isso é disso que é feita a constelação familiar sistêmica. Você aprender e compreender esse emaranhado e essas relações que conceberam a sua vida. Existe uma força nisso. Eu digo, imagine uma aldeia de índios que resolveram que precisam de um guerreiro para lutar. Eles escolhem uma moça da aldeia e um rapaz da aldeia, os mais fortes, que vão conceber esse guerreiro. Todos lá cantando e dançando e o casal concebendo esse guerreiro. Imagina a força desse sistema. Agora, imagina vamos dizer, um casalzinho de adolescente escondido embaixo do cobertor, no quarto ao lado da mãe, tendo uma relação entre eles. Imagina a força desse sistema. São dois sistemas diferentes. Não há julgamento, são forças diferentes. São crianças diferentes, histórias diferentes, concepções diferentes, né? Então, mas esse casalzinho embaixo do cobertor não tem força? Tem uma outra força, a força do medo. A força do medo é uma força gigante, gigante, que se utilizada em seu próprio favor, é a maior força que há, né? Sim. É o medo primal do ser humano, todos temos. A pessoa que trabalha com o medo, ela se conecta com todas as pessoas, né? Então, há uma força aí também que a gente não vê, ou até que julga, né? Esse casalzinho. Não há julgamento. A constatação, consciência das forças que regem os sistemas. Venha conhecer a sua força, porque você vai ficar feliz. Ai, que bom. Toda quinta, 7h30 da noite, aqui em São Paulo, num hotel ali na Aclimação? EZ Hotel, na Aclimação, Sala Azaleia. Estou esperando você. O site dela é o claudiatoledo.com.br, tá aí no vídeo, claudiatoledo.com.br.
no Instagram, nas redes sociais também, @Cláudia Toledo. E o telefone 981758575. O teu Cláudia Toledo é com Y? É com Y. Na rede social também, né? Também. Tá bom. Vamos torcer pro Brasil, gente? Estão todos falando tchau pra nós. Falando tchau, que a gente fala mais do que... Cláudia, super obrigada, minha querida. Foi ótimo, viu? Estar com você. Obrigada por Muito compartilhar gostoso. tanta sabedoria com a gente, tanto ensinamento. Obrigada, Amanda. Um beijo pra você que passou um pouco da sua hora de almoço aqui comigo. Um beijo, torça muito pro Brasil. Fica feliz, fica com a tua família, com os teus amigos. Vamos torcer sem julgamento. Vamos torcer e aplaudir. Beijo, tchau, gente! Boa sorte, Brasil!